21 horas, dia 25 de agosto, dia do soldado. Como eu ganhei um presente da minha esposa, ela fez esse agasalho camuflado. Eu disse hoje aproveitar os últimos frios do inverno de 2020. Vou fazer uma live especial também com a máscara. Essas máscaras camufladas 3D, muito bem feita, muito gostosa de usar. Não embaça o óculos, aqueles que usam óculos. Nós estamos vendendo isso aqui pela internet. Acaso você se interessar, máscaras assim e outras máscaras, no final estarei dando o nosso WhatsApp para que você possa perguntar o valor e como é que a gente faz para enviar para o seu endereço. Glórias a Deus, que vamos hoje para o capítulo 14 de Apocalipse, um capítulo extraordinário. É um capítulo amplo, tem 20 versículos, tem muita coisa boa aqui para nós analisarmos nessa noite. Estamos transmitindo ao vivo, diretamente de Curitiba, a paz do Senhor, missionária Euridan Mesquita, que está já conectada, assistindo mais uma videoaula aqui da Escatologia Atualizada. Quero fazer a leitura do Apocalipse 14 para que fique mais familiar e a gente possa depois não ficar assim sem entender o que se trata esse capítulo 14. Segundo algumas correntes por aí, algumas organizações religiosas, aqui começa a parte das escatologias propriamente dito. Claro que a gente tem outro conceito, apenas o capítulo 2 e o 3 de Apocalipse é histórico. As outras partes são completamente profecia, revelação escatológica das coisas que vão acontecer. A minha Bíblia aqui, ela coloca vários títulos, epígrafes: o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz, a quarta voz, a ceifa, quero ver do outro lado, e a vindima. Vamos ler então. Versículo 1: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai, o nome de Jesus e o nome de Deus. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentiras na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Seguindo-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição.
Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimiou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue ao lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Tem muita coisa importante para nós analisarmos aqui. Por exemplo, esse sangue que vai correr até no freio dos cavalos. O que é essa extensão de 1.600 estádios? Eu vou explicar sobre isso, tá? Eu vou explicar o que será esse lagar da ira de Deus. Enfim, muita coisa linda e importante para nós aqui nesses 20 versículos de Apocalipse capítulo 20. 20 e 20. 20 versículos, capítulo 20, ano 20. Glórias a Deus por isso. Tá certo? Tome teu assento aí no teu sofá, na tua cadeira, porque vamos decolar. Aleluia! Estou falando assim como capitão, em nome de Jesus. Capitão do exército do Senhor. Soldado do exército do Senhor. Para você que recebeu o meu convite pelo WhatsApp, eu coloquei ali o título da mensagem: A Terra Será Ceifada. Esse é o título. Para onde você vai escapar? Apocalipse capítulo 14. Você vai ver esse título também no YouTube. Fiz ele hoje o título em forma de pergunta: A Terra Será Ceifada? Para onde você vai escapar? Apocalipse capítulo 14, escatologia atualizada, e o meu nome, pastor Teófilo Carclay. Eu tenho observado que quando faço um título do vídeo, o título em forma de pergunta, aumenta a visualização. Essa sempre deveria ser a tônica de todas as pregações, de todos os vídeos: incentivar o povo a escapar das catástrofes que estão registradas
em Apocalipse e ter um grande futuro com Deus. Eu queria te perguntar se você já tem esse grande futuro com Deus. Todo aquele que é cristão, todo aquele que é crente, todo aquele que é salvo, todo aquele que é servo do Senhor Jesus, ele pode glorificar a Deus porque ele tem um grande futuro. O futuro é a eternidade, o futuro é morar com Deus, o futuro é deixar essa terra cheia de conflito e aflitos para ir morar com Deus. A situação política, social e econômica e religiosamente, as nações viverão aqui no Apocalipse um furacão, tá? A perversidade, a imoralidade, a corrupção irão virar a sociedade de pernas para o ar. Então, por isso que estamos sugerindo que as pessoas, ao conhecer um tema como esse, se preparem para se escapar de tudo que vai acontecer no mundo e dessa sociedade tão corrompida, tão pecaminosa, tão enganada, tão equivocada, o povo caminhando a passos largos para a perdição. E nós que conhecemos a verdade, a gente tem que ser um canal de bênção para essas pessoas, para que elas venham conhecer a verdade também, assim como você algum dia conheceu a verdade. Aqui o capítulo 14 de Apocalipse, eu vou dividir ele em 3 partes. A canção dos 144 mil, a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5. A mensagem dos 3 anjos, do versículo 6 ao 13, e a ceifa da terra, do versículo 14 ao versículo 20. Essa vai ser a distribuição natural que tem esse capítulo aqui. Não precisa ser muito inteligente para fazer essa divisão, dá para perceber. Versículo 1: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Como eu falei nas aulas anteriores, esse Cordeiro aqui, o verdadeiro Cordeiro que é Jesus, ele está escrito com a letra maiúscula, tá? Na aula de ontem falamos ali, Jeremias Rodrigues, grande empresário ali em Pindamonhangaba. Muito bom, meu caro pastor Teófilo, que alegria ver você e estabelecer uma amizade depois de 33 anos que estivemos juntos ali no IBAD fazendo seminário. Isso é uma maravilha, graças aos aplicativos que a gente tem para desfrutar. Vamos aqui então começar a comentar capítulo 14, versículo 1, o Cordeiro está com letra maiúscula, isso tem a sua importância. O Monte Sião é o céu propriamente dito, tá? E esses 144 mil que a gente já comentou em aulas anteriores, e vamos comentar mais alguma coisa hoje a respeito deles, eles têm na sua fronte, na sua testa, escrito o nome de Jesus e o nome do Pai. É muito importante nós sabermos a respeito disso. Esses 144 mil aqui, eles conhecem muito bem a Deus, e eles auxiliarão os judeus quando regressarem a Sião no milênio. Você tem que ver que as nações continuarão existindo depois do arrebatamento da igreja e entrarão no milênio, e muitos judeus voltarão à sua terra, tá? E eles... Os 144 mil estarão auxiliando, porque eles vêm das nações, já perderam certos hábitos, certos costumes, já perderam certa devoção a Deus, como por exemplo na Argentina, ali está a maior colônia de judeus fora de Israel. Então, quando acontecer o milênio, no início do milênio, muitos deles regressarão à sua terra ali em Israel, né? E serão aconselhados, serão ajudados por estes 144 mil judeus, que nós vamos ver mais a descrição deles aqui. Eles já estavam ativos lá durante a grande tribulação, que a gente viu isso no capítulo 7. Aqui no capítulo 14 nós estamos entendendo
que eles estarão a serviço do Cordeiro no milênio para receber aquelas pessoas que vêm das nações, tá? O movimento sionista, ele já acontece desde sempre. Os judeus estão voltando para a sua terra, para o seu território. É verdade que Israel vai precisar todo aquele território que está profetizado, que será dele, para caber todos ali, então, o povo de Israel. Olha só o que vai colaborar com essa informação, Sofonias, capítulo 3, versículo 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Hoje uma pessoa, como eu estou oferecendo uma Bíblia The Way, a pessoa disse assim: eu não acredito na sorte. Mas a sorte é bíblica, está em várias partes da Bíblia. Quando Deus mudar a tua sorte, quando Deus mudou a tua sorte, quando você conheceu a Cristo, a tua sorte foi mudada, a tua família foi mudada quando você conheceu a Cristo. É uma expressão para entendermos a mudança que o Senhor faz na vida de uma pessoa. E a pessoa vivia uma vida paupérrima, a pessoa vivia numa vida de depressão, de angústia, de tribulação, de confusão, e o Senhor então transforma tudo isso, faz um novo ser, dá um novo nome, dá uma nova identidade, a pessoa fica completamente diferente. E aí as pessoas que conheciam a vida anterior vão dizer: nossa, como você mudou. Realmente foi uma mudança extraordinária quando Jesus muda a nossa sorte. Tem muita gente ainda que precisa ser mudada a sua sorte. Tem muita gente ainda para conhecer Jesus Cristo, e nós temos que acelerar a divulgação do Evangelho. Hoje alguém me agradecia pelas lives que estou fazendo e dizia assim: você está colaborando e contribuindo para que as vidas sejam evangelizadas. É verdade, aqui no Púlpito na Net, como tenho chamado desde o princípio, a gente não tem barreira, não tem fronteira, não tem limitações, posso fazer a qualquer horário, posso chegar a qualquer povo, e ainda poderia fazer muito bem em espanhol, como o povo ali do Chile está me pedindo. Minha esposa também diz: meu amor, faça lives, faça um curso, ensine o povo chileno e os 27 países que falam espanhol, você vai ser bem sucedido. Versículo 2: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também como voz que ouvi era como voz de arpistas quando tange sua harpa. 3 tipos de vozes: voz de muitas águas, também vai aparecer ali no capítulo 1, versículo 15, no capítulo 19, versículo 6, voz de trovão, um grande trovão, aparece também no capítulo 19, 6, e voz de arpista vai aparecer no capítulo 5, 8, 15 e 2. Então são as vozes. De fato, João não tinha uma palavra definida para dizer muitas coisas do que ele viu, muitas coisas que foi revelado. Então ele usa a comparação e diz: é como isso, é como o sol, é como o latão, é branco como a neve, sai como uma espada da boca, é tudo assim, como. E aqui, então, mais uma vez, ele teve a sensação, a impressão que o que ele estava ouvindo era como voz de muitas águas. Eu moro aqui no Paraná, mas não conheço as cataratas do Iguaçu, mas é um sonho que logo Deus vai permitir conhecer para ver se realmente faz barulhos as cataratas do Iguaçu. Mas a voz do trovão é muito conhecida aqui no sul do Brasil, quando dá aquelas tormentas, aquelas chuvas. Eu digo: Deus que Deus está lavando o céu. Quando a gente era criança, a gente falava muito isso, que São Pedro estava lavando o céu e puxando os móveis de um lado para outro, por isso fazia aqueles barulhos. Essa era o ensinamento que a gente tinha quando era criança. Aqui a gente agora está entendendo que são as vozes poderosas desses seres
angelicais que falam assim com uma voz poderosa. Se a voz do anjo é poderosa, a voz de Deus é superior, é 7 vezes mais, como diz ali em Isaías. Capítulo 14, versículo 3, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra, tá? Antigamente os testemunhas de Jeová diziam que eles eram os 144 mil. Depois a organização dos testemunhas de Jeová chegaram a esse número e aí pararam de dizer, mas isso aqui, os 144 mil, são 144 mil judeus que serão extraídos, 12 mil de cada tribo, para auxiliar Jesus na grande tribulação, auxiliar também no milênio. E eles cantavam então um cântico novo, não é diferente daquele cântico ali do capítulo 5, versículo 9, versículo 10, agora só que aqui ele está sendo cantado na primeira pessoa, como só pode cantar aqueles que foram comprados da terra. Deu uma pequena falha na minha internet, mas eu vou continuar em nome de Jesus. Então eles cantavam esse cântico novo, que ninguém podia aprender, deve ser maravilhoso, certo? Aqui na terra, muitos cânticos, muitos louvores, muitos hinos foram feitos e com certeza a música é infinita e tem muita coisa por fazer ainda. Você que é compositor, se anime a escrever, a compor músicas que glorifiquem o nome do Senhor, tá certo? Versículo 4, são estes os que não se macularam com mulher. Eu vou explicar sobre isso, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. No milênio, tá? São os seguidores do Cordeiro, os auxiliares do Cordeiro, os obreiros que estarão ali a serviço do Senhor. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Os 144 mil não se macularam com mulheres. Isso pode ser explicado da seguinte maneira, conforme a linguagem das epístolas pastorais, maridos de uma só mulher. Porque eu sou casado, você que é casado também, ao casar você não se maculou, né? Pelo contrário, Hebreus capítulo 13 vai falar que o matrimônio deve ser honroso e o leito deve ser sem mácula. Então, quando casais crentes cometem determinadas coisas na intimidade, eles estão imitando as coisas do mundo e se prostituindo de fato. Mas o casamento em si, o sexo em si, dentro de um casamento constituído por Deus, é uma bênção de Deus. Então, quando a Bíblia diz que eles não se macularam com mulheres, não significa que eles eram solteiros. Ou pode ser que são solteiros, ou pode ser que eles eram maridos de uma só mulher, conforme fala a linguagem das cartas apostólicas, que todo obreiro, naquela orientação de Paulo principalmente, devia ser marido de uma só mulher. Tá certo? Hebreus 13:4 vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, o teu leito é um leito abençoado, a tua cama é uma cama abençoada. Você não tem por que você levar outra pessoa estranha para a tua própria cama. Você estaria adulterando e estaria maculando essa sua união conjugal e essa sua cama, deixando maldições por certo a respeito disso. Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Versículo 5, e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Aqui vemos o heroísmo genuíno, então, desse grupo, devido à sua situação e chamado que eles têm, e essa comissão que eles têm para servir a Cristo durante o milênio. Então, por causa disso, eles não têm mentira na sua boca. Nós vamos ver mais ali para o final, quando foi dada a ordem de colher
os cachos de uvas que haviam amadurecido, de onde é que vai ser tirado aqui da terra, de que lugar vai ser tirado esses cachos de uvas maduros, que representa esses cachos de uva que vai ser pisado no lagar de Deus. Eu vou explicar quando chegarmos ali. Agora aqui, para mim, eu cheguei numa parte missionária muito importante, porque Mateus 24:14 vai dizer ali que o evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E eu quero dizer algo talvez diferente que você não tenha ouvido em outra oportunidade. Aqui, baseado no versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se acham assentados sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povos. Ontem, conversando com um amigo meu, um pastor lá de Tomé, no sul do Chile, eu dizia para ele que a igreja geral, todas as igrejas negligenciaram o seu trabalho missionário de evangelização do mundo todo. Eu sou testemunha disso, ocular, presencial, do que fizeram comigo. Me enviaram e me abandonaram, mas graças ao Senhor e à sua força e ao seu poder e à sua misericórdia, eu permaneci lá por 21 anos, mesmo não tendo sustento de nenhuma igreja do Brasil. A igreja brasileira deveria tomar os seus recursos e aplicar o máximo possível na evangelização do mundo, mas ela fez o contrário. Ela construiu grandes templos, ela construiu grandes salas e todos os seus escritórios e todas as suas salas administrativas e todos os seus móveis e plantou congregações em todos os bairros e descuidou conscientemente da responsabilidade que tinha de fazer a obra missionária. Assim que, se você esperar que o mundo todo seja evangelizado pela igreja brasileira, o que vai acontecer com a igreja mundial, no mundo inteiro, no planeta inteiro? O que vai acontecer? Vai demorar muito para que o Senhor venha buscar a sua igreja. Eu não quero que o Senhor demore muito vir buscar a sua igreja. Tomara que fora logo, tomara que fosse agora, no período da pandemia, que o Senhor viesse arrebatar a sua igreja. Eu estou preparado, eu creio que você também está preparado, porque tem muita coisa para fazer ainda. Tem mais de 4 bilhões de pessoas que precisam ouvir o evangelho. Quem irá? Quem irá? Cada vez que eu vinha do Chile, eu ainda escutava as igrejas cantando aquele hino do desejo missionário. Eu quisera ir ao campo missionário. E aí botava uma outra estrofe: eu já fui, eu já voltei, estou aqui. Então, agora em pandemia, quem é que vai? Qual é a igreja agora que tem recursos para mandar para as missões? Qual é a igreja que vai mandar missionários? Portanto, eu creio que Deus, a partir depois da pandemia, ou agora da pandemia, Ele vai começar a tratar com pessoas exclusivamente direto com os missionários. E vai dizer: olha, você vai para onde eu estou te mandando, não é para onde é mais barato, nem para onde o teu pastor está escolhendo. Eu vou te mandar. Você pode dizer um amém? Eu vou te mandar para lá, eu vou te mandar para cá, eu vou te dar os recursos. Deus vai fazer isso. Porque a igreja, ela ficou dentro daqueles 3 S: salvo, sentado e satisfeito. Ou satisfeito, salvo e sentado. Ela ficou sentada e as almas continuaram morrendo. E a igreja ficou enriquecida, ficou orgulhosa e não quer mais colocar a mão para desbravar os campos missionários. Então o que vai acontecer aqui? Na grande tribulação, os anjos farão esse trabalho que a igreja deixará incompleto. Os anjos, como a gente vê aqui no versículo 6, com esse evangelho eterno, que é o mesmo evangelho que nós acreditamos, que nós pregamos, eles pregarão nas nações, todas as tribos e todos os povos, muito rapidamente, porque o seu tempo
limitado também para fazer esse trabalho que a igreja descuidou e não conseguiu pregar o evangelho no mundo inteiro. Tá certo? E eles vão pregar da seguinte maneira, versículo 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Quando você dá glória a Deus, isso significa que você está confessando, você está tirando o chapéu, dando os créditos para Deus, dando os créditos para a palavra do Senhor. Então, muitas pessoas hoje nem sabem que existe Cristo, nem sabem que existe um evangelho constituído de 4 livros. Os missionários não foram. Missionários foram para os Estados Unidos para ganhar dólar, missionários foram para a América Latina, que é mais fácil de aprender um novo idioma. Agora imagina quem vai para a Índia, quem vai para a China, quem vai para aqueles países ali muçulmanos, que você tem que usar barba, usar vestido, túnica igual que eles, mudar o teu nome para poder evangelizar aquelas nações, aprender o árabe, aprender aqueles costumes daquelas nações. Não é fácil essa tarefa, mas é necessário a igreja fazer essa tarefa. Não significa que você acabou de ouvir isso, que os anjos farão o que a igreja não fez, agora você vai cruzar os braços e vai dizer, então vou deixar para os anjos vão fazer super rápido. Não, você continua tendo. O chamado não é da igreja, o chamado é seu, é meu, é de todos nós. Todos nós fomos chamados, todos nós temos um chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo, as nações, as tribos, as línguas precisam dar glórias a Deus, como dizem os anjos. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Não diz aqui está chegando o ano do seu juízo, nem está chegando o mês do seu juízo, nem está chegando o dia, chegou a hora. Por isso eu coloquei como título: a terra vai ser ceifada. Logo nós vamos começar a falar sobre isso. A terra vai ser ceifada. Aonde é que você vai escapar? Você que ainda não conhece Deus, você que ainda não aceitou o evangelho de Jesus Cristo, você ainda não nasceu de novo, você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, você tem que fazer isso. Você tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer Jesus, tem que deixar Jesus controlar a tua alma, o teu ser, para você se escapar das catástrofes que nós estamos registrando aqui em cada live, em cada aula que estamos ministrando. Pois é chegada a hora do seu juízo. A mensagem desse evangelho eterno é que havia chegado a hora do juízo. Diz aí, não é a hora do ano, do mês, do dia, é da hora. A hora, chegou a hora, tá? Aqui no final diz aí, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar. Interessante, faz uma diferença, a água do mar, a água salgada, e as águas das fontes, água doce. Deus fez todas as fontes, todas as plantas, todos os animais. Eu fico ainda impressionado quando, por exemplo, ontem comemos um feijão vermelho aqui em casa, e eu dizia assim para minha esposa, tem o feijão preto, tem o carioquinha, tem o branco. Aí você pega uma abóbora, tem uma abóbora redonda, uma de pescoço, uma é verde por fora, uma é amarela por fora, uma é de casca mole, uma é de casca corrugada. Enfim, você pega um pimentão, tem pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentão verde. Você compra tomate, tem tomate vida, tomate longa vida, né? Uns compridinhos, uns tomatinho pequeno. Deus é fantástico em tudo que Ele criou. E por certo tem coisas que a gente nem conhece, que existem em outros cantos da terra. Então Deus é maravilhoso. Ele criou as águas, Ele criou tudo, tá? Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar, certo? Essa vai ser a mensagem dos anjos. Então, bradando com grande voz sobre todas as cidades, sobre todos os habitantes da terra, muita gente aceitará a Cristo durante a grande tribulação. É claro que perderão as bodas do Cordeiro, chegarão no céu no final das bodas do Cordeiro, trazendo uma palma branca na sua mão, mas eles conseguirão
de alguma maneira, com muita dificuldade, escapar do governo do anticristo, do sistema do anticristo. Quem sabe ele vai usar satélite, quem sabe vai usar tecnologia 5G, quem sabe vai digitalizar todo mundo, quem sabe vai colocar um chip em todo mundo. Não vai ser fácil se escapar do anticristo. Uma vez havia um chileno aqui no Brasil, Dario Salas, ensinando que você, para escapar da grande tribulação, faça-se amigo dos judeus. Mas no judeu é os que mais vão ser perseguidos. Esconda-se numa caverna. Hoje, eu sempre estou vendo aqui no meu celular, ele me chega um e-mail todo final de mês, dando o percurso que eu fiz, quantos quilômetros que eu fiz, aonde que eu entrei, dando a foto do estabelecimento que eu fui. Incrível, diz quantos minutos eu dirigi, quantos quilômetros eu fiz. Isso é porque levo o meu celular, como estou aqui em Curitiba, não conheço muito, tenho que usar o Waze para poder me locomover, para fazer as entregas das máscaras que a minha esposa fabrica. Então, se agora a gente já é controlado, certo? Por causa do celular, por causa do chip, imagina então no governo do anticristo, que será sofisticadíssimo, com toda a tecnologia que ele vai ocupar para controlar os habitantes que moram e vivem na terra. Então é hora de você se aperceber, é hora de abrir os ouvidos, é hora de abrir os olhos, é hora de você dizer: puxa vida, eu não sabia que a coisa vai ficar preta. Vai ficar preta, vai ficar difícil, vai estreitar, vai ser muito, muito difícil você escapar da grande tribulação e do que vai vir aqui nesse capítulo ainda a respeito da ceifa. Para onde é que você vai escapar? Eu vou para como chama, debaixo da terra, uma caverna, um túnel subterrâneo, atômico. Lá vamos conseguir passar os 7 anos da grande tribulação. Eu não sei. Haverá terremotos. Calcula-se que terremoto de 12 graus, o mais forte até agora foi ali do Chile, de 9,5, sepultou a cidade de Valdívia com aquele terremoto. Imagina com os 12 graus de terremoto que acontecerá. Então tem que estar prevenido e aprecavido. Capítulo 14, versículo 8. Saiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui vemos outro anjo, o segundo anjo. Na verdade fala 6 anjos aqui, a gente vai ver 6 anjos anunciando a caída da grande Babilônia. A grande Babilônia, fisicamente, ela já tinha caído. Em Isaías 21:9 eu tenho um versículo ali muito bonito que vai dizer assim: eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 em 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. Isso já aconteceu no Império Babilônico. Babilônia chegou ao topo, chegou ao clímax, chegou e declinou, e arruinou e caiu a grande Babilônia. Mas essa Babilônia aqui, ela é espiritual, ela é moral, ela representa a igreja falsa, ecumênica. Você imagina que igreja que ela pratica muito o ecumenismo. Ela deu o vinho da sua fúria. Por exemplo, a Inquisição foi um dos tipos de vinho que ela deu. As cruzadas foi outro tipo de vinho, e ela, em nome da fé, né? Era fé e espada. Ela matou muita gente e se prostituiu. A prostituição aqui é política. Ela casou com muitos governos. Os governos não fazem sem a opinião dela, e ela também não faz sem a opinião do governo. Então estão entrelaçados em todas as nações, em todos os povos. Ela está ali assentada
nós vamos ver mais especificamente lá pelo capítulo 17 e 18, ali vamos dar mais detalhes a respeito dessa Babilônia, a grande Babilônia, que espiritualmente e moralmente é uma igreja falsa, um sistema religioso que está estabelecido em todos os lugares da terra, tá? E não espere que vá sair nada bom dali. Ela está sentenciada a ser castigada e a ser destruída. Versículo 9: surgiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera. Eu vou dizer para você o que é esse vinho da cólera, de onde Deus vai tirar isso. Preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Eu preguei um tempo atrás aqui, que, escute, eu vou dizer de novo, toda nação ela tem um cálice, olha, como o meu aqui. Então as maldades vão sendo, não pensa assim literalmente, mas simbolicamente, um cálice que todas as maldades da terra vai sendo derramada. Quando se enche, o Senhor executa o juízo sobre essa pessoa, ou sobre essa nação. Canaã, por que Canaã foi destruída? Aquelas 9 nações que estavam ali, chamado de nações cananeias. Por que Josué administra aquela invasão, aquela conquista daquela terra e vai destruindo passo a passo aquelas cidades? Porque o pecado da terra de Canaã havia chegado no máximo diante de Deus, e Deus permitiu a execução desse juízo. As pessoas, em particular, também têm um cálice que as suas maldades vão sendo derramadas ali, até que vem o dia da cobrança, o dia da vingança, o dia da ira do Senhor. A gente tem algumas pessoas que parece que Deus não está vendo, parece que Deus está longe, mas só parece, porque Ele está próximo, Ele está ciente e consciente de tudo que está sucedendo na face da terra. Então, tem que ter cuidado. O terceiro anjo fala que aqueles que adoraram a besta e receberam a sua marca, conforme o meu comentário do capítulo 13, esses também beberão desse vinho, dessa cólera de Deus. Então, já lá no milênio vai existir muita gente, mas aqueles que aceitarem a marca da besta, o seu número, eles vão ter que morrer antes que termine a grande tribulação, porque não terão chance, vez, oportunidade de entrar no milênio com esse sinal, com essa marca no seu corpo. Não será possível, serão banidos, vão acabar morrendo todos eles quando o juízo de Deus começar a ser derramado. Aqui diz assim: diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ser julgado na presença é menos intolerável do que ser banido na sua presença sem ser julgado. Então Deus não é injusto. Será estabelecido lá no final, depois do milênio, o juízo do trono branco. Todo mundo vai comparecer ali, pequeno, grande, rico, pobre, preto, negro, branco, escravo, livre, vai comparecer diante do juízo para ser julgado. É claro que a igreja não comparecerá, porque a igreja já estará com Cristo, já faz parte da esposa do Cordeiro, já recebeu as suas recompensas no tribunal de Cristo, que acontece durante os 7 anos da grande tribulação na terra e as bodas do Cordeiro no céu. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Isso aqui não tem fim, é uma eternidade. E não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Jesus disse que o inferno é mais ou menos assim, onde eles depositavam ali em Jerusalém o lixo, perto do Vale do Cedron. Sempre tinha fogo queimando ali no vale, tá? Aquele lixo sempre queimando, e tinha também germes ali, micróbios ali que sempre estavam sendo destruindo os produtos ali
orgânico, e nunca o fogo se apagava e nunca o bicho morria. Sempre tinha vermes, sempre tinha bicho e sempre tinha fogo. O inferno será assim, sempre tormento, sempre fogo. O fogo não se apaga, nem vai resfriar, não tem isso. É fogo contínuo, é tormento contínuo, sem descanso algum, né? E tem aqueles pregador que diz assim: você que gostava de cometer certo delito na terra, agora você vai cometer esse tipo de delito por sempre ali no inferno, no lago de fogo. Imagina que coisa, né? Imagina que situação. Por isso eu estou perguntando, para onde você vai escapar? Você tem que escapar em Cristo Jesus. Através dele a salvação é segura. Essa figura de fumaça aqui vem dos incêndios das cidades que antigamente eram queimadas. Então, como Sodoma e Gomorra, a gente viu que subiu essa fumaça como um forno. Então, com certeza João conheceu fisicamente alguma cidade que havia sido queimada. Quando fala século dos séculos, fala de eternidade das pessoas no lago de fogo, onde elas não terão descanso. E eu creio que a pior tormenta que vai existir, principalmente para aqueles que foram descuidados com a sua salvação, será a própria memória. Lembra lá do rico e o Lázaro? O rico dizia: manda Moisés e os profetas lá profetizar para os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos. Ele tinha memória de que tinha 5 irmãos, e ele queria uma gota de água, que Lázaro molhasse seu dedo e colocasse na sua boca uma gota de água, como eu fiz aqui agora. Uma gota! Não, Jesus não tem uma gota para te dar, Jesus tem um rio. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios, aleluia, de água viva correrão do seu interior. Lembra lá quando João Batista estava encarcerado e que o pai da moça ali que dançou, ele diz: olha, pede-me, eu te darei até metade do meu reino. E ela foi lá perguntar para a mãe: o que eu vou pedir? E a mãe disse assim: já que João Batista denunciou o adultério, tá, peça a cabeça de João Batista numa bandeja, num prato. Então ela pediu a cabeça de João Batista num prato, ela não quis a metade do reino. Muitos reis assim ofereceram para as pessoas importantes ali, para a rainha, a ter a metade do reino. Jesus não veio para oferecer a metade do reino. Jesus veio para oferecer para você um reino completo, um reino eterno, um reino glorioso, um reino maravilhoso. Não veio para te oferecer uma gota de água, veio para te oferecer um rio que flui do trono de Deus e que refresca a tua alma. Aleluia! Você é que decide, ou você vai querer meio reino ou uma gota de água. Não, você queira, por favor, aceitar o reino completo que foi preparado, aleluia, para você antes da fundação do mundo. Isso aqui é impressionante. Aqui João recebe no versículo 13 mais uma ordem de escrever. Ele recebe no total 19 vezes a mesma ordem. E eu tenho usado esse versículo 13 aqui em muitos cultos fúnebres e funerais que eu tenho realizado na minha vida como pastor. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E uma vez eu fui fazer um velório de alguém que havia sido assassinado ali em Santiago do Chile. Então todo mundo estava vestido de preto. Na entrada do apartamento tinha um corredor de vela. Era um pranto, era um clamor, era um choro, era algo na penumbra, todo mundo triste, todo mundo revoltado, porque tinha acontecido um crime e eles me chamaram. Eu nunca tinha dado uma palavra para um funeral de uma pessoa que morre nessas condições. E aí, o que eu vou dizer agora? Que palavra eu vou dizer?
E aí eu disse aquela palavra assim para eles ali que estavam presentes. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, num momentinho, para a palavra de Deus. Li a palavra e eu disse, olha, se vocês nascerem uma só vez nesse mundo, vocês vão morrer 2 vezes. Se vocês nascerem 2 vezes, vocês vão morrer uma só vez. Aí todo mundo prestou aquela atenção, aí eu comecei a explicar. Uma vez você nasce fisicamente em algum lugar do planeta, em uma data do calendário, certo? E outra vez você vai nascer do Espírito, vai nascer da palavra, vai nascer de novo, vai ser uma nova criatura. Como é esse novo nascimento? Comecei a explicar. Você conhece a Jesus, Ele te perdoa, você começa uma nova vida, os teus pecados são perdoados, são lançados atrás das costas de Deus, no mar do esquecimento, como diz Miqueias. E aí o povo começou a gostar da mensagem. E eu disse, e quem nasce 2 vezes, assim, fisicamente e espiritualmente, vai morrer só uma. Vai morrer só fisicamente. Mas quem não nascer 2 vezes, não nascer fisicamente e espiritualmente, vai morrer 2 vezes. Ele vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Essa é a segunda morte, separado de Deus, longe de Deus. E aquele povo ali do velório depois me agradeceu, e eles pegavam a minha mão assim para dar um beijo e dizia, obrigado padre, obrigado pastor. Algum dizia, padre, obrigado pastor por essa palavra. E depois eu lancei a rede, ou seja, fiz o convite, várias pessoas decidiram aceitar a Cristo. Então existe agora, vou dizer para você, 2 maneiras de morrer. Agora na pandemia, sim, na pandemia sempre existiu 2 maneiras de morrer. Como é a primeira? A primeira é morrer sem Cristo, e a segunda é morrer no Senhor, em Cristo. É grande a diferença? É grande a diferença. Aquele que morre agora, sem estar no Senhor, fim de linha. Ele não tem mais esperança, não tem mais salvação, não tem purgatório, não tem limbo. O limbo, a própria Igreja Católica já destituiu o limbo, não existe mais limbo. O limbo era um lugar onde as almas das crianças iam para lá. Daí a Igreja Católica tem aquele ensinamento que são anjinhos. Nós não acreditamos nessa questão de anjinhos. São todos seres, depois da morte são espíritos. E aí as explicações eu já dei em outra live passada. Então não existe purgatório. Você morreu sem Jesus na pandemia. Olha só o perigo que corre, porque se você é levado para o hospital e não te falaram de Jesus, e você está numa vida errada, você cometeu vários erros na sua vida e não se arrependeu, agora está lá no hospital, na enfermaria, logo é levado para a UTI e lá você é entubado e você agora não pode mais falar. É capaz que você consiga ouvir, mas ninguém vai poder entrar ali para falar de Jesus, a não ser que o médico te cochiche no ouvido e diga, aceite a Jesus, eu vou orar por você, e entregue aquela vida ali para o Senhor. Mas possivelmente isso não vai acontecer e você vai morrer ali no hospital sem ter chance alguma de ir para o céu. Essa é verdade, é dura, é séria e é certa. Então por isso que nós temos que estar preparado todos os dias. Pode acontecer o arrebatamento da igreja a qualquer instante, mas pode acontecer que Jesus venha só para você, ou venha só para mim, num acidente, ou quem sabe com o Covid. Então eu estou dizendo que existe apenas 2 maneiras de morrer. Morrer no Senhor. E aquele que morre no Senhor, João recebe a ordem, João escreva, porque muita gente vai precisar saber disso. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Desde agora, quando Cristo veio na terra. Desde agora, quando foi instaurada a salvação. Desde agora, quando existe uma eternidade. Desde agora, quando o paraíso foi inaugurado por Jesus. Desde agora, tá certo? Morrer no Senhor, você vai descansar e as suas obras te acompanham. Obras que você fez de bem aqui na terra, obras que ajudou as pessoas, obras que vão te acompanhar. Não qualquer coisa vai te acompanhar,
Muitas obras que a gente acha que foi a obra muito boa diante de Deus vai ser queimada e não vai sobrar nada. Mas tem muita gente que foi honesto, que foi sincero, que foi fiel, que foi obediente, que não teve reservas, que não teve vergonha de Cristo, que não negou a Cristo, vai receber as suas recompensas e no dia da sua morte as suas obras o acompanharão. Aleluia! Então escolhe você já. Se você não tem um plano de saúde, ou quem sabe você não tem um plano funerário, eu não tenho plano funerário. Uma vez lá no Chile, em missão, perguntaram para mim, umas pessoas que estavam vendendo, se eu não queria comprar plano funerário. Eu dizia, eu não vou morrer nessa terra. Aí, tá, você fala português, você é brasileiro, tá? Mas eu tinha certeza que Deus me traria de volta para o Brasil e tenho muita coisa para realizar para o Senhor ainda. Estou fazendo um grande trabalho para o Senhor, agora, aqui. Eu estou te ensinando, eu estou te ajudando. Eu tenho me oferecido para ser o seu pastor online. Eu tenho dito aqui todas as lives, adicione o meu WhatsApp. Mande o meu WhatsApp para quantas pessoas você quiser. Essa pessoa que você conhece está precisando de oração, passe o meu WhatsApp. Eu farei uma oração personalizada por ela. Eu vou orar e vou mencionar o nome, Tereza, Joaquim, João, Maria, Pedro, Tiago. Eu vou mencionar o nome dela na oração. Então pegue aí agora, busque a caneta que eu vou dar o número para você adicionar, você que está me ouvindo. Mande para essas pessoas adicionarem. Eu ofereci 72 ilustrações que eu tenho para te dar aqui, tá? Eu prometo que oro por você, quero ser o seu pastor, quero ser o seu amigo, seu pastor online. Olha que maravilha! Você que tem uma empresa, você que quer uma oração pela sua empresa, deixe nos comentários, pastor, ore por mim, aqui está o meu WhatsApp, eu vou te adicionar, vou orar por você, e Deus vai fazer prosperar a tua empresa muito mais, e você vai ser tocado, quem sabe, para contribuir com a obra missionária. Deus é maravilhoso, Deus está preparando as futuras bênçãos hoje, então vamos fazer isso. O número é 41, o DDD 41, o número é 9196 7264. Adicione, chame aí, WhatsApp da oração. Ou coloque o meu nome, Teófilo Cartle, o amigo de Deus. Amém? Bem-aventurado então aqueles que morrem agora no Senhor. Foi a ordem. Aqui vamos chegar agora na ceifa, que eu estava prometendo lá do começo. Versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Esse aqui é o próprio Jesus, sobre essa nuvem, sentados em uma nuvem, tá? Com uma coroa na cabeça, com uma foice afiada. Aqui a gente não vai ver a participação dos anjos, mas o próprio Senhor há de ceifar. Outro anjo, versículo 15, saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Fala da seara e fala da vinha. A seara é um campo de trigo. Jesus, quando estava aqui, ele dizia: vede que os campos estão brancos para a ceifa. Uma vez eu fui pregar numa congregação e eu chamei, no final, eu preguei exatamente sobre isso, que os campos estão brancos para a ceifa. Eu chamei na frente só pessoas de cabelo branco, só pessoas de idade avançada. Eu até queria ter feito uma foto e não levei a máquina para fazer, o celular para fazer a foto. Mas o que eu estava querendo dizer com isso, que a ceifa que está branca para a colheita é o cabelo branco das pessoas, porque a ceifa de trigo, ela não fica branco, ela fica bronzeada, ela fica amarelada, ela fica cor de palha, tá certo? Cabelo branco. Será que aí na tua cidade não tem gente com cabelo branco? Será que elas ouvirão falar de Jesus?
Será que dá tempo de falar de Jesus para ela? Ou você não tem feito nada? Então, é uma seara que está prestes a partir, que está prestes a morrer, que está prestes a fenecer, e elas possivelmente ainda não ouviram falar de Jesus, e tange você, a responsabilidade é sua de falar de Jesus. Quando eu fiz para a avó da minha esposa, ela estava muito velhinha, tá? Eu fui lá no ouvido, bem pertinho do ouvido: vó, mais uma vez, vamos aceitar Jesus. Se a senhora não aceitar, eu aceito pela senhora. E ela começou a orar com a sua voz e aceitou Jesus, e poucas horas depois faleceu. Então eu já tive esse privilégio de fazer assim, pessoas aceitarem Jesus de última hora. Seus cabelos estão branquinhos, seu corpo está fragilizado, alguém precisa ter misericórdia, alguém precisa ajudar. Aqui foi dada então essa voz de autoridade dizendo: homem que está sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, porque a terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Sabe o que é ceifado? O trigo foi cortado, foi feito os feixes ali, tá? Parte daquele trigo vai ser recolhido, parte daquele trigo vai ser queimado no fogo que não se apaga. A terra vai ser colhida, todas as pessoas vão passar pela ceifa. Você tem que estar preparado. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo. Eu disse que ia falar 7 anjos. Aquele que tem autoridade sobre o fogo, esse é o anjo do fogo, olha só. Falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Aqui cheguei na parte que eu estava anunciando lá do começo. Porquanto as suas uvas estão amadurecidas. A seara é o trigo, a ceifa aqui da videira é as uvas, é o vinhedo, é o campo de vinha. Olha só o que eu escrevi aqui. Quem são essas videiras hoje? Preste atenção, isso aqui é muito bonito. Cada campo de impiedade dos homens na terra, cada antro de droga e criminalidade, cada local onde as impurezas são filmadas e produzidas, cada lugar de blasfêmia, cada lugar de chocarrice, cada congregação da hipocrisia, cada convenção da corrupção, é um vinhedo onde Jesus vai colher sua uva para pisar no seu lagar. Podia acrescentar mais aqui: cada casa, cada família que exerceu a impiedade, que praticou a injustiça, dali o Senhor vai tirar o cacho maduro e vai pisar com os seus pés nesse lagar da sua ira. O Senhor não vai colher de famílias do bem, de pessoas do bem. Ele vai tirar dessas organizações que liberaram o aborto, essas organizações que legalizaram a droga, essas nações que estão fazendo uso da droga, essas nações que estão se prostituindo, que estão se casando com animais, se casando com mãe com filho. São aberrações que estão acontecendo agora, século 21. De tudo isso o Senhor vai tirar esses cachos apodrecidos e vai pisar no seu lagar. Vai ser o dia do seu juízo, o dia da sua fúria, o dia da sua ira. Você acha que Deus vai deixar tudo assim? Você acha que Deus não vai cobrar? Você acha que a Bíblia está mentindo quando diz: tudo aquilo que o homem semear vai colher? Então o que ele semeou foi esse vinhedo, essa vinha. Ele foi semeando, a vinha da maldade foi crescendo, seus ramos foi se estendendo nas gerações antigas, nas gerações posteriores. Ele se tornou-se um grande vinhedo de maldade em muitas cidades, em muitas famílias, e agora o fruto que ela produziu foram cachos de uva de maldade
que serão recolhidos e serão esmiuçados, serão pisados no lagar da ira de Deus. Então não brinque, porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você semear coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas se você semear a maldade, a impiedade, a irreverência, a falta de respeito, a falta de temor, a chocarrice, sabe o que é chocarrice? Aquele ambiente de piada, aquele ambiente de soberba, aquele ambiente de palavras malignas, palavras que ferem, palavras que ferem a santidade de Deus, ferem a santidade do ser humano também. Isso é chocarrice. Essas brincadeiras de mau gosto, brincadeira de duplo sentido, tudo isso vai ser colhido nesse dia. Esses cachos já estão maduros. João viu que estava maduro e vai ser cortado e lançado dentro do lagar e vai ser pisado. Esse lagar vai falar aqui, nós já estamos chegando na parte final, eu vou explicar para vocês onde é o lagar. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimiou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade. A cidade é Jerusalém, é fora da cidade. E correu o sangue do lagar até no freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. 1.600 estádios é 280 quilômetros. Mas eu não consigo ver assim, 280 quilômetros num comprimento. Eu prefiro interpretar isso aqui, 1.600 é quadrado, então daria 40 quilômetros quadrados. Aonde é esse lagar? Onde existe? Esse lagar é o Megido que existe ali no Vale de Jezreel, aonde acontecerá a batalha do Armagedon. Só em número de soldados estará naquele dia ali 200 milhões. Eles vão ser levados para ali, naquele vale de 40 quilômetros quadrados, 40 para lá, 40 para cá, vai estar cheio de homens de todas as terras, de todas as nações, de todos os povos ali, para brigar contra Israel, para destruir Israel. Será nesse momento que Jesus voltará, pisará no Monte das Oliveiras, enfrentará o anticristo, matará com o sopro da sua boca e destruirá essa gente toda que está dentro desse lagar, nesse dia da ira do Senhor. Serão esmagados, serão pisados, conforme está aqui narrado na Bíblia Sagrada. Então, chegamos ao momento que quero orar por você. Obrigado por você que ficou até o final. Obrigado por você que vai compartilhar. Hoje eu estou muito feliz porque meu canal chegou a 300 inscritos. 300 inscritos. Se você já se inscreveu, eu quero te agradecer de coração. Se você ainda não fez, procure descobrir o meu canal TV Carcle, tá? E você vai encontrar ali já mais de 360 vídeos que você pode usufruir, colher informações, aprender, enfim, e crescer na graça e no conhecimento. Aleluia, glória a Jesus. Deixa o seu pedido de oração nos comentários. Eu vou estar orando por você, tá certo? Amado Deus, eu entro mais uma vez na tua santa presença. Estamos a 1h10 aqui ministrando a tua palavra. Não terminamos por causa do tempo. Terminamos, Senhor, porque chegamos no último versículo. Eu comentei tudo aquilo que tu me deu, tudo aquilo que eu coloquei no papel, tudo aquilo que eu escrevi na tarde de hoje, Senhor. Eu sei que tu não é devedor de ninguém. Eu sei que o trabalho para o Senhor não é vão. Eu sei que esse vídeo vai causar efeitos em muita gente. Muita gente vai se aperceber e buscar conhecer a verdade
e aceitar a Cristo como seu Salvador. Muita gente está sendo abençoado através destes vídeos. Muito obrigado, Deus, por permitir eu chegar a 300 inscritos. Já é uma congregação de porte médio. Sim, Senhor, eu quero chegar aos 1000 e com a tua graça e com a tua misericórdia chegar muito longe, para que muita gente venha conhecer as pregações que faço, os ensinamentos que faço. Senhor, depois que terminarmos no capítulo 22 ali, vamos terminar celebrando a vida, celebrando a vitória, porque tu é quem concede a vida, a saúde, tu tem me concedido a força, nós estamos crescendo, nós estamos melhorando. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está orando comigo agora, essa família, Senhor, que pede as nossas orações, essa pessoa que vai colocar a sua vida a partir de hoje no altar de Deus, que vai consertar a sua vida para não sofrer, Senhor, as agruras ali da grande tribulação, que não vai ser ceifado, nem vai ser vindimiado e colocado dentro do lagar, porque estará antes sendo arrebatado por Cristo, para viver com Cristo para toda a eternidade, e para estar ali na Nova Jerusalém. Abençoa a nossa mente, Senhor, abençoa o nosso coração, guarda a nossa mente para que ela venha guardar essas informações, que haja crescimento, Senhor, nessa pessoa que me segue, nessa pessoa que me assiste. Abençoa essa casa, aonde ela se encontra, dá-nos uma noite de descanso, uma noite de paz, Senhor, e uma semana abençoada. Sim, Senhor, hoje é o dia do soldado. Abençoa aquele militar, aquele soldado, aquele capitão, aquele tenente, aquele sargento, Senhor. Abençoa todos os militares da nossa nação, das Forças Armadas, que eles possam continuar trabalhando, Senhor, sendo protegidos por Ti, Senhor, e que a nossa nação venha desfrutar de paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Dê glória a Deus aí agora, tá certo? Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo e me encontra ali no canal. Deus te abençoe. Uma ótima noite. Amém.